Antes de começar a mensagem, eu vou ler uma passagem. Quando eu estava me derramando na presença de Deus, Deus veio para que eu lesse isso. Preste atenção. Sente. Em nome de Jesus, sente. 2 Timóteo 3, versículo de 1 até o final, ele diz assim: sabes, porém, isto, nós precisamos ter consciência disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ninguém consegue nada sem luta, irmãos, sem investimento, porque temos as barreiras, os levantes, porque haverá homens amantes de si mesmo, que não estão dispostos a abrir mão de si mesmo, das suas vontades, avarentos, avareza tem tomado de conta do coração, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Esses jovens que estão sendo levantados, preste atenção para o que Deus está falando para nós. Desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos desejos do que amigo de Deus. Não é você. A Bíblia está dizendo que nos últimos dias esse tipo de pessoas iria estar no nosso meio. Você é diferente, em nome de Jesus. Tendo aparência de piedade, vai estar no nosso meio. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativos mulheres nécias, carregados de pecados, levados de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento. Não é o seu caso, mas a Bíblia está dizendo, e eu preciso dizer isso para você, para que você esteja atento. Você precisa ter o conhecimento. O que traz o avivamento é o conhecimento. Quando você tem o conhecimento das coisas de Deus e coloca o coração para viver o que a Bíblia manda você viver, você obedece o comando, automaticamente o Espírito de Deus começa a manifestar o seu poder sobre a sua vida. Diga glória a Deus. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, não resista quem prega para você. Assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos contra a fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Tu, porém, agora é para ti. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônia e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver. Ei, tem uma palavra poderosa. Se você decidir no teu coração, todos os que piamente querem viver em Cristo. Hoje nós vamos aprender algo fantástico e poderoso. Padecerão perseguição. Quem quer colocar a mente no Espírito vai sofrer perseguição. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu porém, é uma ordem para nós. Tu porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Yeshua, Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada, toda, e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído na boa obra do Senhor. Diga glória a Deus. É um alerta para nós, mas é um comando para cada um de nós. Diante disso, eu quero perguntar nessa manhã: quantos aqui sabem o tema do Congresso Liberação Profética
deste ano. Quantos? Muitos ainda não sabem? Quantos não sabem? Tem gente que não sabe qual é o tema. Buscando o avivamento. Você veio buscar o avivamento? E se eu disser que ele está dentro de você? Ele só precisa ser ativado. Mas não depende mais do Senhor, do Espírito de Deus. Depende de você acreditar no que está escrito na palavra. Até onde nós acreditamos em palavras como nós lemos agora? Até onde eu e você, nós acreditamos no que nós lemos? Vamos lá, vamos buscar o avivamento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Você sabe, você conhece a palavra. Ela está dentro de você. E não seja conformado com este mundo. Não se conforme, seja contrário. E eu vejo muitos irmãos se adequando a este mundo, porque estão debaixo de um espírito de engano. O Senhor disse que nos últimos dias seria assim. Mas quem é avivado pelo Espírito, tem a mente ativada pelo Espírito de Deus, ele vai continuar centrado, concentrado no Senhor Jesus. Amém? Diga glória a Deus. E não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma realidade poderosa, sem medo de estar falando abobrinha para você. Receba aí, abra o seu coração. O desejo de Deus é que você seja. O desejo de Deus é que você seja semelhante a Jesus. Vou dizer de novo, o desejo de Deus, há um desejo no coração de Deus, e por isso ele colocou essa palavra no coração do apóstolo Paulo, para nós não nos conformarmos com este mundo, mas compreender o desejo, a vontade de Deus de manifestar o seu poder através de mim e de você nesta terra, nesta nossa geração, ainda nessa nossa geração. Diga glória a Deus. O desejo de Deus é que você seja semelhante a Jesus. E eu não estou falando isso aqui porque eu quero te ativar. Eu quero que você entenda que o desejo de Deus é que você seja semelhante a Jesus. Senão você não entra no céu. Não entra, não brinque em ser cristão. Cristão quer dizer seguidores de Cristo, aqueles que seguem a Cristo, que se veste de Cristo, que resplandece Cristo, que cheira, que exala o bom perfume de Cristo. E nós precisamos lutar para ter esse cheiro. Então o desejo de Deus é que você seja semelhante a Cristo. Amém? E seja avivado como Cristo foi e é avivado. Cristo é avivado, Cristo está avivado, e Ele quer te avivar com o seu avivamento. Amém? E você está no lugar certo, porque desde o primeiro dia Deus está ministrando, derramando unção, para que você entenda, compreenda e assimile isso corretamente, internalize isso no seu coração. Queridos, mas para isso é preciso que você se permita, é preciso que você se permita ser transformado pela renovação da mente. E a sua mente é o único aspecto de sua personalidade que Ele irá medir constantemente para a semelhança de Cristo. A sua mente é o único aspecto da sua personalidade que Ele irá medir constantemente para a semelhança. 2 vezes eu falhei ontem, 2 vezes eu errei, porque quando você coloca a mente no Espírito e diz: a minha mente, Senhor, é tua, e ela está ligada ao teu Espírito. E quando nós chegamos ao congresso, disse: amor, não ouça nada, apenas vamos colocar nossa mente no Espírito. E quando você ativa isso, Deus vai testar você. Ele vai testar pela sua personalidade. Ele vai te testar. Tudo que você abre, tudo que você declara, você tem que provar
na prática, se de fato aquilo que você está falando é realidade. E a sua mente é o único aspecto da sua personalidade que Deus irá medir constantemente, para te levar à semelhança de Cristo. Mediante a sua palavra, Ele vai fazer algo poderoso, como tem feito desde o primeiro dia, ministrando palavra de vida, palavra poderosa, quebrando cadeias, quebrando as correntes, quebrando a pedra do coração, para que a palavra de Deus seja derramada. Através da sua obra poderosa, milagrosa do Espírito Santo, Ele vem para te fazer este homem, esta mulher, que está ativado pelo Espírito Santo de Deus. Sua graça, seu Espírito, você poderá chegar a ter um avivamento constante no seu coração, se mantiver concentrado em Jesus. Mas entenda isso não acontece porque nós somos merecedores, já foi dito isso aqui várias vezes, o apóstolo João falou ontem sobre isso, a pastora Hilda falou, o pastor Cirilo falou sobre isso. Isso não vai acontecer pela minha capacidade, pela minha intelectualidade, irmãos, não vai. Paulo escreveu a Tito, eu estou lendo, já li várias vezes, eu vou continuar lendo e eu quero te dar, em nome de Jesus, leia Tito, leia até você gravar, que ali está o padrão de um verdadeiro servo de Deus, de um verdadeiro líder, de um verdadeiro bispo, responsável para levantar bispado em todas as cidades de Creta, organizado em tudo, e por isso ele é dado um comando por Paulo. Escreve a Tito. Foi o livro que eu li durante toda essa minha viagem de 50 dias nos Estados Unidos. Tito, lindo Tito, vou continuar. Eu lia de trás para frente, da frente para trás, eu lia várias vezes o livro todo. Eu vou ler até gravar isso, entrar na minha alma, na minha mente, tomar de conta do meu coração, porque ali está o padrão para se viver, e você vai ver o que acontece no final, quando nós determinamos estar concentrado no Senhor. Tito capítulo 3, versículo 5 e 6 diz assim: olha, não é pela tua capacidade, não é porque você é bonito, é feio, é bom, é intelectual, é interativo, não é. Você vai decidir, você tem que se permitir ser mudado, transformado. Não entre na onda de que o mundo é moderno. Deus não se moderniza, Deus é. Ele era, Ele é, Ele sempre será. Não existe isso, a igreja precisa se modernizar, não existe isso, Deus não tem isso, Deus está fora do crono, Deus é o Todo-Poderoso e vai continuar sendo aquilo que Ele determinou no início até o final. Você precisa estar convicto da sua palavra, da sua verdade, não seja réprobo no entendimento, abra o seu entendimento e se deixe ser levado pelo Espírito Santo, se deixe ser ativado pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Você já teve um processo, foi feito um processo na sua vida. Daí não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Processo redentivo, nos salvou. E aí começa o processo de Deus na minha e na sua vida. Aí nós passamos por uma lavagem da regeneração, de uma nova vida e de uma renovação. Por isso eu digo, há um avivamento aí dentro, ele só precisa ser renovado. Diga glória a Deus. O Espírito, a não ser que você não tenha o Espírito, mas se você tem o Espírito, ele está aí. E ele diz algo, versículo 6, olha como a forma como ele fez, olha o processo, como aconteceu isso, apóstolo. A Bíblia diz, está aqui, abundantemente Ele derramou sobre nós, por intermédio de Jesus Cristo.
vamos estar concentrados em Jesus. Vamos colocar a nossa mente em Jesus. Vamos ativar a nossa mente ao Espírito. Vamos deixar a nossa mente ser ativada pelo Espírito. Como que a gente vai fazer isso? Se permitindo, não se conformando, andando contrário a este mundo, para que a glória de Deus se manifeste, em nome de Jesus, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Salvador. Veja, queridos, que houve uma manifestação misericordiosa, um processo de lavagem por meio da regeneração e renovação de um agente poderoso que está dentro de você, está dentro de mim, está dentro da igreja. Isso pode ser constante em nossas vidas. Isso pode ser constante, porque a medida derramada foi simplesmente abundante. Você sabe o que é abundante? Abundante. Deixa Deus superabundar na sua vida, por intermédio do Espírito de Deus. Mas isso vai acontecer quando você se permitir ter a mente de Cristo de fato e de verdade. Deus o ajuda em seu desenvolvimento ao lhe revelar, mediante sua palavra, a expectativa que Ele tem em relação à sua mente. Ele tem uma expectativa de que você deixe Ele manifestar o seu poder sobre a sua vida. Em Cristo você fixará, renovará, cingirá a sua mente, de tal maneira que Deus cultivará em você uma mente espiritual, com as mesmas características que tinha a mente de Jesus. E eu vou te dizer quais são. Uma mente avivada. A mente avivada, ela é ativada pelo Espírito, porque você se permitiu ser envolvido, não andar de acordo com este mundo, mas ser contrário a ele, porque é uma ordem, um comando. Uma mente avivada, uma mente perseverante, essa é a segunda característica. Uma mente humilde, foi dito ontem aqui. Uma mente pura, uma mente sensível e uma mente pacífica. Você vai ver o que vai acontecer no final. Por intermédio de Paulo, Deus ordena ao seu povo, Filipenses capítulo 2, 5, ele diz: haja em vós, tenha em vós, até onde você crê nisso, até onde eu e você acreditamos nessa palavra, em que precisamos tomar posse. Pois em vós, haja em vós, tenha em vós, pois em vós o mesmo sentimento, mente ligada, que houve também em Cristo Jesus. Preste atenção no texto. O texto não está dizendo aqui que temos que ficar de bom humor. O texto não está dizendo para nós termos, nem tampouco está dizendo aqui para nós termos o mais elevado status humano de devoção e virtude, mas sim a verdadeira mente de Cristo mesmo e de fato e de verdade. Isso significa pensar os mesmos pensamentos de Deus, querer as mesmas coisas que Cristo quer para mim e para a sua vida na nossa geração. Isso não é um desejo. Nós precisamos entender, isso é um comando, isso é uma ordem. Haja em vós o mesmo sentimento. Tenha a mente no Espírito, porque quando a tua mente está centrada em Jesus, ela é ativada pelo Espírito. Amém? Diga glória a Deus. Veja que está sendo dito que devemos ter a mente do único, misericórdia, meu Deus. Está sendo dito que devemos ter a mente do único homem perfeito,
que teve sobre a face da terra. É um comando, é uma ordem. Eu quero que você entenda isso. A partir do momento em que nós entregamos nossa mente ao Espírito de Deus, centrado, concentrado em Jesus, tudo aqui é desvalorizado. Tudo perde o valor. Tudo perde o valor. Eu te digo isso por experiência própria. Você passa a ver as coisas sem nenhum valor. As coisas materiais não têm. Você entende, vai entender porque o apóstolo Paulo disse assim: olha, considero como nada. Você só vai entender isso. Tudo que fala de grandeza, de riqueza, de coisa, você imediatamente, eu passei por essa situação agora mesmo. Eu tomei café com um homem muito rico, a conta está abarrotada de milhões de dólares. E eu disse para o meu filho, de nada vale isso aí. Se ele morrer hoje, ele vai direto para o inferno. E ele ainda me disse assim: eu sou a alma negra da minha casa, mas conquistou tudo. Como que um homem não teme a Deus? Por que você não volta o teu coração para Deus? Eu fui à igreja quando eu era criança, porque eu ia obrigado, porque minha mãe obrigava. Mas quando eu me senti como um homem dono da minha vida, eu disse: agora nunca mais eu vou. E Deus não impediu ele de ganhar. Esses dias ele chegou com $1 milhão para depositar, o banco rejeitou, porque queria saber de onde vim, de tantas casas de aluguéis que ele tem. Eu fui nas casas arrumar banheiro com o Felipe, 16 casas, o Felipe toma conta de 16 casas dele, e nós fomos ali arrumar. São meninas e meninos estudando, fazendo a faculdade. Cada casa, são vários quartos, tem casas que tem 5 meninas, 8 meninas em cada casa. Cada quarto é $1.000 que ele ganha. São 16 casas que ele tem. Agora aí, se você é inteligente, faça uma conta rapidamente, você vai ver quanto ele ganha por mês, que está caindo na conta dele. E às vezes cai em cash, e ele pega em cash e guarda. Mas se considera uma ovelha negra e não quer voltar para Deus. Eu disse assim: o que adianta, meu filho? Meu filho, esse homem morrer, está com 79 anos, não tem um filho, só uma mulher que já está para bater as botas também. O que adianta, meu filho? Meu filho, a vida passa muito rápido, irmãos. Esses dias eu tinha 17 anos, já estou com 57, não sei nem se chego aos 60. Em nome de Jesus, para honra e glória, se for para a glória de Deus, para a multiplicação do reino, eu quero fazer como o apóstolo Paulo. Eu quero ir, mas se for para ganhar almas para Jesus e levar uma multidão para o céu, nós vamos chegar com uma multidão. Esses dias um pastor lá de Caraúba sonhou, disse que Deus me usando, ele disse que eu falava para os pastores, mas os pastores não queriam ouvir. Mas de repente ele olhava para o outro lado, Deus começou a levantar uma multidão de jovens. Uma multidão de jovens que dava ouvido à palavra, que dava ouvido à palavra, que dava ouvido à palavra, que dava ouvido, que acreditava na palavra, E eu disse: Deus está no comando, no controle de todas as coisas. E eu liguei para o pastor Vanderlei, Deus me deu um sonho. Irmãos, eu vi uma multidão em Fortaleza. Para você ter uma ideia, eu chegava no lugar que estava acontecendo o evento aberto, e eu entrava com o Felipe, e aí eu dizia: Felipe, vamos botar o carro aqui. Não, o carro estava como se estivesse aqui atrás, e a gente saía, o Felipe saía dando ré no carro, e entre os corredores, e quanto mais o carro se distanciava do altar, mais eu contemplava a multidão em Fortaleza. Tome posse aí, Deus está falando, Deus está liberando, irmão.
Isso foi um sonho, eu creio que Deus vai fazer. Diga glória a Deus por isso. Diga aleluia. Quando se coloca a mente ativada pelo Espírito de Deus, queridos, Deus vai conduzindo as coisas. Olha o que Deus diz, queridos, o cristão. Eu perdi aqui a linha do raciocínio aqui. Nós precisamos ser ativados. Precisamos ser ativados pelo Senhor. Isso não é um desejo, isso é uma ordem. Ele está dizendo que nós temos, que eu tenho, você tem que ter a mente do único ser perfeito na terra, que eu e você tem que ter essa mente, para nós superarmos os embates, as lutas, as dificuldades. Nós só vamos, queridos, continuar a nossa caminhada, se nós colocarmos a nossa mente no Espírito, centrado em Jesus. Agora você entende? Porque isso será algo a ser processado na sua vida e na minha vida. Paulo diz, Romanos 8, presta atenção, Romanos 8:6, que a inclinação da carne é morte. Ele diz dentro do texto, Romanos 8:6. Mas ele diz também aqui que a inclinação do Espírito é vida. Isso deixa claro que não depende mais de Deus, depende da minha pessoa, depende de você, depende de nós, igreja, nos permitir ser transformado na mente. Às vezes a gente diz que tem a mente de Cristo, mas as atitudes são de carnal, réprobo na fé, no entendimento, duro, cruel, invejoso. Então, querido, se é algo a ser processado na nossa vida, valorize a abundância do Espírito que foi derramado e viva por Cristo, porque sem Cristo não temos o Espírito de Deus, e sem o Espírito estamos mortos. Eu tenho que estar centrado em Cristo, para ser ativado pelo Espírito, para que eu tenha vida abundante, porque a forma como foi processada essa lavagem, e essa regeneração, e essa renovação, foi de maneira abundante, que eu e você precisamos acreditar nisso. Jesus disse algo mais do que simplesmente viver. Não, ele disse que nós teríamos vida. Ele disse que nós teríamos vida abundante. Mas às vezes somos impedidos de tomar posse dessa abundância, pelos problemas, pelas lutas, pelas barreiras que surgem na nossa frente. Então você pode mostrar essa vida ou essa morte, que está em Romanos 8:6. Você pode mostrar essa vida ou a morte, constantemente, mediante as decisões que você vai tomar. Quantas vezes Deus diz não, sai, e você sai. Quantas vezes Deus diz não faça, e nós fazemos, porque a nossa mente ainda não foi condicionada à mente de Cristo. A nossa mente ainda não foi suplantada pela mente de Cristo. Nós até falamos, eu tenho a mente de Cristo, mas as atitudes são diferentes. Quando você e eu coloca a mente no Espírito, automaticamente você é ativado pelo Espírito e tem uma vida avivada. Amém? A mente colocada no Espírito, ela é avivada e ela é ativada. Diga glória a Deus. A mente colocada no Espírito, ela é avivada e ativada. E a vida, querido, se distingue pela atividade sua. As pessoas conhecem você pela a sua atividade, por aquilo que você faz. E a vida se distingue nisso. Quem tem a mente de Cristo não é preguiçoso, e ele desfruta do seu trabalho. Quem tem a mente de Cristo ora mais. Quem tem a mente de Cristo, ele jejuma mais. Quem tem a mente de Cristo, ele lê mais a palavra e procura entender. Quem tem a mente de Cristo, querido, ele evangeliza mais. Quem tem a mente de Cristo está constantemente procurando se relacionar com Deus.
e constantemente ele sente essa ativação de buscar mais e mais, e depender de Deus, e escolhe sempre o que é espiritual, em vez de carnal. Essa é a primeira característica. Eu ainda tenho 5. A mente perseverante. E você encontra em 2 Coríntios capítulo 11, 3, diz assim: olha, o apóstolo Paulo diz: olha, eu temo que assim como se a serpente enganou Eva, eu estou temeroso que vocês sejam enganados. Ele está falando para a igreja precisa estar atenta, a igreja precisa estar com os ouvidos abertos. Paulo está mostrando aqui o temor que ele tem de os irmãos serem enganados, queridos, pela serpente, como Eva foi enganada, e seja corrompido os vossos sentidos, sim, o pensamento, a sua mente seja corrompida, e se a parte da simplicidade que é em Cristo Jesus. Em outras palavras, queridos, a mente ativada pelo Espírito é perseverante. A fidelidade a Cristo. Quando somos ativados pelo Espírito, nós somos perseverantes, estamos concentrados, porque somos ativados pelo Espírito. E dos nossos problemas espirituais é exatamente a distração. Somos muitas vezes distraídos com qualquer coisa, e muitas vezes a distração ocorre em consequência ao assédio das coisas que nos tiram da concentração. Precisamos estar concentrados em Jesus, como Jesus estava concentrado no Pai. Nossa mente caminha centenas de direções durante o dia. Não sei se isso acontece com você, mas a perseverança, querido, a perseverança é um ato da mente. A perseverança é um ato da mente. Mas o cristão perseverante presta atenção a Cristo, seus mandamentos, sua pessoa, seu modo de agir. Sua mente deve ocupar-se da sincera e pura devoção a Cristo Jesus. Diga glória a Deus. E para isso você precisa ter a terceira característica, que é a característica da humildade. Sem humildade você não anda com o Senhor, porque Ele disse: sede humilde, aprendam comigo. Nós aprendemos ontem sobre o leão e sobre o cordeiro. Você pode sim, através da humildade, vencer. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz: nada faça, nada é uma ordem, é um comando, nada faça, não faça nada para contender, para ser contencioso, não faça nada para se vangloriar, não faça nada para ser orgulhoso, não, em nome de Jesus. É um comando, é uma ordem. Quem tem a mente ativada pelo Espírito e é perseverante a essa ativação, ele anda na humildade com o Senhor, porque ele aprende do próprio Deus, ele está centrado em Jesus. Não faça nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere um ao outro superiores a si mesmo. Como isso é difícil, considerar meu irmão maior do que eu. A mente avivada, queridos, deve ser humilde. Não se pode ser humilde se não ser despretensioso. Entenda isso em nome de Jesus. A humildade segue a despretensão. A humildade se refere a uma relação com as demais pessoas e com Deus. E a despretensão é um estado de mente. A humildade deve estar em primeiro lugar, para se ter uma perspectiva correta dos fatos e dos acontecimentos. Senão não temos. O melhor entendimento da grandeza de Deus levará você a ter uma melhor compreensão de si mesmo, de quem você é, carente e dependente do Espírito de Deus. O cristão humilde tem a segurança de entender sua posição sobre a grandeza de Deus. Veja Tito capítulo 1 versículo 15 diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Não seja impuro, não seja infiel ao Senhor. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. A mente foi embotada, contaminada.
E essa pureza, queridos, é a quarta característica da mente de Jesus Cristo, a qual precisamos buscar: ser avivado pelo Espírito, ser perseverante nesse avivamento, ser humilde para não se ensoberbecer, mas manter a pureza no meu e no seu coração. Aqui a pureza é descrita como um estado natural do cristão. Todo cristão seguidor de Jesus precisa manter-se puro, se quiser continuar a ser ativado, estar ativado pelo Espírito Santo. Chega-se à impureza pela corrupção da mente, a consciência é contaminada. O estado espiritual normal de ser cheio de Deus, queridos, é crescer em Cristo, é estar centrado, concentrado em Cristo, e isso é muito difícil de ser mantido. Uma razão para isso é os constantes ataques que nós sofremos das informações da nossa mente, no nosso sentido, e as tentações têm a oportunidade de nos levar às esferas de pensamento nunca antes conhecido. Você pode ir às esferas terríveis no seu pensamento, que às vezes você não tem nem controle. A sensualidade, por exemplo, ser sensual, tanto o homem como a mulher. Preste atenção na sua vida. Você está ativado pelo Espírito, precisa ser perseverante nessa ativação, precisa manter a humildade, precisa manter a pureza, mas você precisa da quinta característica, que é a sensibilidade. Amém? A fim de vencer, você precisa ser puro. Se seu desejo de pureza é sincero, Deus lhe proporcionará a condição de vencer a impureza. Deus vai lhe dar. O mais seguro é fugir dela. Não brinque com a tentação, não fique abrindo coisas que você não deve, porque você vai ser iludido pela mente. Tua mente precisa ser avivada, continuar sendo avivada. Vivendo assim, seremos sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Essa sensibilidade é a quinta característica da mente de Jesus, e ela deve ser exercida em relação a Deus. Olha, queridos, não devemos ser sensível a qualquer coisa, mas sensível à voz do Espírito, sensível à voz de Deus, sensível à palavra. Precisamos buscar essa sensibilidade. Os discípulos foram sensíveis quando olharam para Jesus e viram em Jesus quanto que Jesus tinha intimidade com Deus, com o Pai, a ponto de eles falarem, olhar assim lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, ele diz: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a comunicar com Deus dessa forma, desse jeito, com tanta sensibilidade de entender, de compreender, de ouvir corretamente o que o Pai diz. Os discípulos desejaram aquilo, porque via essa sensibilidade no coração de Jesus. Deus não falava duas vezes, não, Deus não falava duas vezes para Jesus. Jesus foi sensível e responsivo para com Deus no grau máximo, e nós precisamos também ser sensível para com Deus, com Jesus no grau máximo. E João capítulo 8, versículo 28 diz: não faça de mim mesmo, não faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. Então Jesus afirmou que via o que o Pai estava fazendo. Ele está afirmando que ouvia o que o Pai estava dizendo, e que não fazia nada independente do Pai, e que era ensinado em todo o tempo pelo Pai. Isso fala de sensibilidade, está ligado com o Senhor, tem intimidade com Deus. Jesus se dedicou a refletir a mente do Pai, e nisso ele foi fiel. Eu e você, temos procurado refletir a mente de Cristo? Isso só é possível pela ativação do Espírito. Assim, o que o Pai é para o Filho, eu e você temos que ser para o Filho. Amém? Você está me entendendo? Assim, o que o Pai é para o Filho, eu e você, a igreja, precisa ser para o Filho. Somente dessa forma podemos cumprir o propósito de levar paz. Sexta e última característica: levar a paz, assim e viver. Essa sexta característica: primeira, avivada; segunda, perseverante; terceira, humilde; quarta, pura; quinta, sensibilidade. Todas estão ligadas a você estar ativado
pelo Espírito que já está dentro de você. E às vezes precisa ser renovado. E a última característica, a paz. Jesus era pacífico. A paz é o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5, 22, fala sobre isso. E não é algo que possamos conquistar por nós mesmos. Sua responsabilidade é fixar sua mente em Cristo, não concordar com o que o mundo ensina. Amém? Cabe Deus proporcionar a paz. Jesus teve paz. Sua vida está esteve livre por completo do pecado, das assolações do sistema do mundo, porque ele estava ligado à mente do Pai. A mente espiritual é pacífica. E eu quero ler só 3 referências para nós fechar aqui, e você vai ver o que é que acontece. Quando temos essas 6 características, temos uma grande responsabilidade sobre nós. Isaías capítulo 52, 7 diz assim: quão formosos são os pés sobre os montes, os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Veja a responsabilidade que nós temos quando temos a mente em Cristo. Do que diz a Sião: olha, o teu Deus reina, o teu Deus reina. Nossos atos, nossas atitudes têm que demonstrar que Deus reina sobre nós, e que temos as mesmas características de Jesus. Lucas, quer mais responsabilidade? Lucas capítulo 1, versículo 79, para iluminar os que estão assentados em trevas. Você tem a característica, tem que ter a característica, as 6 características de Jesus para trazer libertação, para trazer luz nas trevas. É uma responsabilidade que está sobre a igreja, está sobre nós, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Somente quem tem essas 6 características. E é um engano, se eu não buscar isso, eu não vou. Se você não buscar isso, isso é uma realidade, está escrito na palavra. Não zombe da graça, não pise na graça do Espírito, porque muitos têm pisado e entrado debaixo do engano do pecado, que está em evidência nos nossos dias. Olha o que vai acontecer. Romanos 16, 20. E o Deus de paz, 6ª característica, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás. Através de quê? Dos seus pés. Isso só será possível se você estiver concentrado em Cristo Jesus. Concentrado em Cristo, você é ativado pelo Espírito, tem autoridade de pisar serpentes e escorpiões, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. Fique em pé em nome de Jesus. Apóstola, perdão, eu ia dividir a mensagem em 2. Bota a mão no coração. Aí onde você está, pode ficar aí. Se for sincero o teu coração, para a gente adiantar. Coloque, feche os seus olhos, curve a cabeça. Senhor nosso Deus, na autoridade do nome de Jesus, sobre aquilo que foi ministrado no meu coração através da tua palavra, eu quero em nome de Jesus liberar a ativação do teu Espírito em todos nós aqui presentes. Colocamos nossa mente no Senhor, Pai, e queremos estar concentrado no Senhor, porque sem Cristo não temos o Espírito, e sem o Espírito estamos mortos, e jamais seremos capazes de pisar serpentes e escorpiões, jamais seremos capazes de esmagar Satanás. Eu te peço na autoridade do nome de Jesus, que a tua igreja tenha entendido nesta manhã, nesses dias de liberação profética,
tudo aquilo que o Senhor já fez, que o Senhor já liberou, que o Senhor já lavou, regenerou, pela renovação do Teu Espírito em nós, está dentro de nós. Abra os nossos olhos para que nós sejamos, meu Deus, estejamos em nome de Jesus Cristo dispostos a não nos conformar com este mundo e não nos adequar a este mundo, mas, Senhor da glória, viver com a nossa mente ligada ao Senhor. Pai, eu te peço que essa palavra fale ao coração, avivado, perseverante, humilde, puro, sensível e pacíficos, para que possamos cumprir o propósito do nosso chamado, em nome de Jesus. Diga glória a Deus.